Boa noite, este é o canal da vovó Rebeca, onde lhes contarei causos populares. Iniciando este canal, vou lhes contar um acontecido que minha avó sempre me contava. Em um pequeno vilarejo, houve um casamento de duas pessoas que se amavam muito. E eles viviam de uma forma muito simples, o rapaz muito trabalhador, a esposa muito trabalhadora, porém uma vida muito difícil, pois quando o rapaz achava emprego, pagava-se muito pouco, por ser um vilarejo pequeno. Chegando o determinado dia de seu trabalho, eis que a esposa lhe comunica que está grávida. Foi uma felicidade muito grande, pois se amavam muito e a chegada de um filho acabaria de completar essa felicidade. Porém, os dias foram passando e começaram a analisar como ia ser difícil criar um filho com tanta dificuldade. Então os dois chegaram a um acordo, embora ficaram muito tristes por terem que chegar a essa conclusão, de que ele precisaria sair para um outro lugar e procurar um emprego onde pudesse ganhar um pouco mais para dar uma vida melhor para o filho. Mas, depois de discutirem muito, ambos concordaram que estariam agindo da forma mais correta. E assim o fizeram. Ele despediu-se e partiu. Dado alguns dias de viagem, encontrou em uma fazenda um senhor necessitando de um capataz. Vendo nele uma pessoa com o jeito de ser honesto, capacitado, imediatamente o fazendeiro lhe contratou. Ele fez uma proposta ao fazendeiro: trabalharei com o senhor me dará alimento e pousada. Porém, todo o dinheiro que eu ganhar no tempo que eu trabalhar com o senhor, gostaria que guardasse. E explicou a situação pela qual ele havia viajado. E assim, ele começou o seu trabalho, afeiçoando-se muito aquelas pessoas e as pessoas afeiçoando-se muito a ele. E assim os anos foram se passando. Passaram-se mais de 20 anos e um determinado dia ele chegou à conclusão que já deveria voltar para sua esposa. Enfim, agora para sua família. Chegou ao seu patrão e explicou. O patrão começou a fazer as contas de quanto ele tinha ganho em esses mais de 20 anos. O patrão somou, dividiu, multiplicou e chegou à seguinte conclusão: não tenho todo esse dinheiro para te dar, Antônio. Infelizmente, você ganhou mais do que eu posso lhe oferecer. Fique mais um tempo para ver se eu consigo juntar esse dinheiro para te pagar. Ele olhou para o patrão, vendo naquele homem muita sabedoria, ele lhe disse: patrão, dê-me o que puder em dinheiro e dê-me alguns conselhos, pois confio muito nos seus conselhos e na sua sabedoria. O patrão imediatamente concordou e lhe disse: preste atenção, vou te dar 3 conselhos. Primeiro, nunca deixe uma estrada principal para entrar em um atalho para chegar antes. Segundo conselho, nunca pergunte aquilo que não
lhe interessar. Quando algo não lhe interessar, por mais curioso que seja, não pergunte o porquê. Terceiro e último conselho: nunca haja precipitadamente. Sempre antes de agir, pense e procure saber a verdadeira situação. E assim ele despediu de seu amo e partiu. Logo ao pegar a estrada principal, encontrou um companheiro de viagem. Andaram algumas léguas e eis que o companheiro lhe disse: por aqui é um atalho. Vamos entrar aqui? Chegaremos bem mais cedo na próxima cidade. Ele se sentiu tentado a entrar no atalho, pois estava bastante cansado, porém lembrou-se das palavras de seu amo. Nunca deixe a estrada principal para cortar por um atalho. E continuou na estrada principal enquanto seu companheiro pegou o atalho. Quando chegou na próxima cidade, era grande o burburinho que um rapaz que vinha por este caminho, atalhado ao meio da floresta, foi assaltado e tinham lhe tirado a vida. No momento ele pensou: primeiro conselho acertado de meu amo, e continuou a sua viagem. Ao final da tarde, o sol quase se pondo, eis que ele enxergou uma casinha pouco iluminada. Bateu a porta e eis que aparece um homem com um olhar muito bondoso, e ele lhe pediu pouso e se pudesse lhe arrumar um prato de comida, o que imediatamente o homem aceitou. Pediu que ele entrasse, sentasse, que o jantar já estava quase pronto. Enquanto conversava com o seu anfitrião, ele percebeu que quem fazia o jantar era um menino de uns 12 anos, mais ou menos. Achou estranho, porém, não perguntou nada. Terminado o jantar, o menino foi até um quarto, abriu a porta, saiu de lá uma senhora completamente nua, andando de quatro como se fosse um animal e presa por uma guia numa coleira. Essa senhora comeu todas as migalhas de comida que caíram ao chão. Depois do chão limpo, foi até uma vasilha no chão, tomou água e o menino novamente a colocou no quarto e trancou a porta. Neste momento, Antônio foi assaltado por uma curiosidade imensa em perguntar por que daquela situação tão estranha. Mas novamente veio à sua cabeça o conselho do patrão: não pergunte nunca o que não te interessa. E ele calou-se. Para sua surpresa, no outro dia ao acordar, eis que a senhora estava preparando o café, vestida, penteada, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Novamente veio-lhe a curiosidade de perguntar o porquê daquela situação, mas novamente lembrou-se do conselho de seu amo. Tomou seu café, despediu-se, agradeceu, quando o anfitrião se ofereceu para ir até um trecho do caminho com ele. Durante o caminho, o anfitrião lhe perguntou: você ontem me deixou muito admirado. Você viu uma cena em minha casa e você não perguntou. Por que você não perguntou? Ele respondeu: porque nunca pergunto aquilo que não me interessa, aquilo que não é do meu interesse, não devo saber. Eis que o anfitrião lhe disse: minha esposa foi amaldiçoada por uma bruxa e ela se transformou no que você viu ontem à noite.
E esse feitiço, essa bruxaria, só terminaria no dia que alguém visse aquela cena e não perguntasse. E até hoje, todas as pessoas que conosco ceiaram tiveram a curiosidade e perguntaram o porquê disso. Como o Senhor não perguntou e minha esposa voltou a ser o que era antes, a nossa família voltou a felicidade para a nossa família, vou lhe dar uma recompensa. Tirando do bolso um pacote de dinheiro, lhe entregou como recompensa. E ele seguiu, despediu-se e seguiu viagem. Chegando bem pertinho de sua casa, depois de vários dias, viu um rapaz chegando e batendo a porta. Imediatamente a esposa abriu e abraçou como quem estivesse amando demais aquele rapaz, o que lhe causou um enorme ciúme, e ele imediatamente sacou de um revólver que trazia na cinta para que, se fosse necessário durante a viagem, e pensou em matar os dois. Mais uma vez, à sua mente veio os conselhos de seu amo. Nunca haja precipitadamente. Procure saber o que está acontecendo para depois agir, para que não cometa nunca um crime ou algo do tipo. Então ele se aproximou mais de sua casa e eis que a esposa, o vendo chegar, saiu correndo, o abraçou, o beijou e chorava muito de saudades. Chamou o rapaz, que então olhava, admirando aquela cena, e disse: "Esse é o nosso filho. Lembra quando você partiu e me deixou grávida? Eu o criei e ele se formou em uma faculdade e trabalha na cidade vizinha. Hoje os três se abraçaram e ela disse: hoje a nossa felicidade se completa. Nunca mais vamos nos separar." E assim termina a história de Antônio, muito feliz e contente. Uma boa noite a todos. Beijo grande da vó Rebeca. Por favor, compartilhe, curta e comente para que eu possa continuar com vocês, trazendo-lhes causos populares. Tenham todos uma boa noite. Vamos ver se eu